cheia, lotada num domingo pela manhã. Deixa eu abrir aqui. Amém. Você que teve a disposição de acordar cedo, vir para a EBD, estudar a palavra, aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar, e agora prontos para cultuarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração nessa manhã através da sua palavra, amém? Eu estarei ministrando, na verdade, a mesma mensagem que ministrei no Retiro de Jovens na semana passada. Tenho tido o privilégio nos últimos anos de pregar, ministrar lá para eles. Tem sido muito gratificante e tem sido lindo ver aquilo que Deus tem feito no meio, né, dos nossos jovens e adolescentes. E como essa palavra já estava queimando no meu coração, nada mais justo do que compartilhá-la novamente. Claro que agora com uma abordagem um pouquinho diferente, né, porque com jovens a gente às vezes adapta, né, as palavras, usa alguns termos, né, que geralmente nós não usamos com a igreja. Mas eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lá eu ministrei no texto de Marcos, mas hoje vamos trocar para o de Lucas. Lucas capítulo 8, a partir do verso de número 26. Amém? Está projetado? Eu vou ler na versão NAA. Vamos ler para ganharmos tempo, amém? Diz assim o texto: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então, ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém? Até o verso de número 39. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o seu nome nessa manhã. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos o seu nome, para oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como nos diz a Sua palavra.
Nessa hora, Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã através das Tuas Escrituras. Fala conosco, Deus, ilumina o nosso entendimento, abra os nossos corações para que nós possamos aprender de Ti, para que nós possamos ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Quebra grilhões, quebra cadeias nessa manhã. Jogar por terra toda a ação maligna, Deus, que tenta impedir a ação das Tuas Escrituras. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que a Sua graça se manifeste trazendo salvação nesse lugar, Deus, como diz a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti que não seja a minha voz, mas que seja o Seu Espírito falando conosco, Deus. Que não sejam as minhas ideias, mas que seja as Tuas Escrituras, Deus, nos confrontando, nos alimentando, trazendo vida em nós, trazendo transformação que só o Teu Evangelho tem condições e poder para fazer, Deus. Nós oramos assim nessa manhã, Deus, pedindo que o Senhor continue conosco e pedindo que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? O texto da mensagem de hoje é De Volta para Casa Transformado, que é o mesmo tema que nós utilizamos, na semana passada, de volta para casa transformado. Esse texto é muito interessante, ele é narrado pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. E Mateus vai dar um breve relato, e ele vai falar de 2 endemoniados. Já Marcos e Lucas, eles vão dar um pouco mais de detalhe, nessa narrativa, e vão focar em apenas um deles, que provavelmente era aquele que era mais proeminente, aquele que era mais conhecido dentre os 2 endemoniados. Mas quando a gente para analisar esse capítulo do Evangelho de Lucas, assim como no Evangelho de Marcos, é muito interessante nós nos atentarmos ao que é tratado naquele capítulo. E algo chama a nossa atenção porque pouco antes do texto que lemos, o Evangelho vai dizer sobre aquela passagem em que Jesus acalma a tempestade. Logo depois, ele entra nesse texto falando sobre o endemoniado, e quando o texto prossegue, ele vai falar de Jairo se prostrando diante de Jesus, pedindo cura para sua filha, mas no meio da passagem de Jairo, ele vai falar também da mulher que havia 12 anos, estava enferma, com um fluxo de sangue contínuo, e ela vai tocar na orla dos mantos de Jesus para que ela fosse curada. E é muito interessante nós analisarmos esses trechos e esses relatos das Escrituras, porque todos eles vão demonstrar para nós o poder de Deus. Todos eles vão demonstrar para nós o poder de Jesus, e eles vão nos mostrar que Jesus ele era poderoso para acalmar a tempestade, ou seja, Jesus tem todo o poder sobre as forças da natureza. Além disso, ele vai falar que Jesus tem todo o poder sobre as enfermidades. E ele também vai dizer que Jesus é o único que tem poder sobre a morte, porque no final da passagem de Jairo, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. E aqui ele vai nos mostrar, na passagem que lemos, que Jesus tem poder sobre todas as hostes espirituais da maldade. Que nas regiões celestiais ele é aquele que tem todo o poder. Todo o poder. E quando ele chega, o texto que lemos, na região que é conhecida como Decápolis, uma região que era composta por 10 cidades-estados gregas, região de gentios, não era uma região de judeus. O texto vai dizer que eles atravessam o mar, enfrentam essa tempestade e eles chegam ali, do outro lado do lago. E quando eles chegam, o texto que lemos vai nos dizer que um endemoniado sai desesperado, correndo até o encontro de Jesus. E aí nós começamos a perceber algumas coisas, analisando esse texto e olhando para a vida desse endemoniado e através do relato que as Escrituras nos dá. E é muito
interessante porque nós conseguimos olhar, e o texto começa logo nos dando um relato de qual era a condição do endemoniado de Gadara. Qual era a condição deste homem, meus irmãos? Qual era a condição dele? Em que condição ele se encontrava? E o texto que lemos vai dizer que ele andava nu, que ele não tinha casa, que ele vivia nos túmulos, que ele feria-se com pedras e que ele era violento. E por conta da sua violência, muitas vezes ele era preso com cadeias. Condição deplorável, condição triste. Uma triste realidade quando nós olhamos e analisamos a situação daquele homem que o texto bíblico nos relata. Um homem que andava nu, e se andava nu, a Bíblia vai nos dizer que, ou ela vai fazer uma relação desde Gênesis, que estar nu é estar com as suas vergonhas expostas. E a primeira passagem que fala sobre nudez está relatada em Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Está falando de pecado também. Consciência da realidade do pecado. O primeiro momento que a Bíblia nos relata em relação à consciência do pecado, está dizendo quando Adão e Eva reconhecem que estavam nus. E estar nu para aquele homem era estar sendo envergonhado, era estar sendo exposto. Imagina um adulto o tempo todo sem roupa, desnudado, andando, vagando por aí. Ele estava sendo envergonhado. Envergonhado. Além disso, o texto vai nos dizer que ele já há muito tempo não tinha casa, ele não tinha o convívio social, porque ele já não estava mais cercado pelos seus amigos, ele não estava mais cercado pela sua família. Ele vivia em um cemitério, ele vivia nos sepulcros, e os sepulcros naquela época se encontravam fora da cidade. Ele não tinha convívio social, ele era alguém que vivia isolado, ele era alguém que vivia afastado, o texto vai nos dizer. Além disso, ele feria-se com pedras, havia uma autoflagelação, automutilação, que muitas vezes nós vemos acontecendo também com pessoas hoje, principalmente jovens e adolescentes, que por conta de pressões psicológicas ou por conta da sua condição emocional, às vezes acabam também se automutilando, se cortando, se machucando, se ferindo, para tentar aliviar a sua dor. O texto nos diz que ele era violento, tanto que as pessoas tentavam prendê-lo com cadeias. O texto vai dizer que tentavam amarrá-lo, tentavam prendê-lo com cadeias, mas a força demoníaca era tão grande naquele homem, que ele quebrava as cadeias, ele despedaçava as correntes, e ele conseguia escapar. Esse relato que nós lemos, da condição em que esse homem se encontrava, vai nos mostrar aquilo que o diabo quer fazer conosco. Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Ele quer nos desfigurar, ele quer nos deformar, ele quer fazer com que tudo aquilo que há de Deus em nós seja destruído, seja desfeito, seja aniquilado. Assim como feito com esse homem. Ele quer nos envergonhar, assim como fez com ele, fazendo com que esse homem andasse nu. Ele quer nos deixar só, da mesma forma que ele fez com aquele homem, o tirando do convívio social, o tirando de casa, o tirando do círculo familiar. Ele quer fazer com que nós nos machuquemos, porque isso é o que o pecado causa em nós. O pecado é, já dizia um autor, o autossuicídio da própria alma. É a alma tentando se suicidar. É o pecado em nós. E ele quer gerar em nós também um autocontrole. Porque o pecado, ele muitas vezes vai fazer com que façamos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Já dizia Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele vai bradar, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E a condição daquele homem fazia com que as pessoas o prendiam com cadeias, como já falamos, e
Isso nos faz pensar que muitas vezes a religião tenta fazer isso conosco. Tenta nos impor limites, tenta nos dizer o que nós podemos ou o que nós não podemos, tentam determinar, tentam nos prender. Muitas vezes as pessoas tentam solucionar os nossos problemas como tentaram solucionar os problemas desse homem. Contudo, meus irmãos, o problema dele não era físico. O problema desse homem era espiritual e a condição que esse homem vivia era resultado de sua realidade espiritual. Ele só vivia naquela condição porque ele era dominado por espíritos malignos. Ele só vivia naquela condição porque a sua realidade espiritual era uma realidade afastada de Deus, era uma realidade afastada de Cristo. Por isso ele estava daquela forma. E muitas vezes nós estamos como ele, afastados de Cristo, afastados de Deus, afastados do Evangelho. E a realidade espiritual em que nós vivemos vai determinar muitas vezes como nós estamos aqui, agora. Talvez você não esteja preso com cadeias físicas como aquele homem estava. Talvez você não esteja com cadeias prendendo os seus braços, talvez você não esteja com cadeias prendendo os teus pés. Mas talvez as suas cadeias sejam emocionais. Talvez as suas cadeias sejam cadeias que as pessoas não conseguem ver. Talvez sejam cadeias espirituais. A cadeia da depressão, talvez. Talvez a sua cadeia seja a cadeia do vício. E você esteja preso às drogas, você esteja preso ao alcoolismo. Talvez as suas cadeias, ou a sua cadeia seja a prostituição. Talvez a sua cadeia, como eram as cadeias daquele homem, sejam cadeias em que quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite para dormir, não há paz em você. E essas cadeias são cadeias em que te fazem ouvir vozes muitas vezes dizendo: tire a própria vida, acabe com essa dor, finalize com isso, com esse sofrimento que você está sentindo. Talvez a sua cadeia seja a solidão, porque da mesma forma que os demônios levavam aquele homem para fora da cidade, distante do convívio social, assim ele quer fazer conosco. Ele quer nos isolar, porque quando estamos isolados, nós somos presas fáceis para aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer nos isolar. Talvez a sua cadeia seja a solidão. Não seja uma cadeia física como a dele. Talvez a sua cadeia seja o seu intelecto. Talvez você tenha estudado tanto, tenha adquirido tanto conhecimento, tantos diplomas, que o Evangelho não consegue chegar em você. A graça de Deus não consegue chegar em você por causa do seu intelecto, porque você se coloca numa posição tão elevada, que você olha tudo por cima, e você não se desarma para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, trazendo salvação. Então a realidade que aquele homem vivia, a condição que ele vivia, era resultado de sua realidade espiritual. Porém, mesmo diante dessa realidade, mesmo diante dessa condição espiritual, o texto vai nos dizer que ele tem um encontro com Jesus. E o que acontece quando ele encontra com Jesus, irmãos? É fantástico. O que acontece quando esse homem tem um encontro com Jesus? E o texto vai narrar todos os detalhes do que se passa com ele, quando ele está diante do Filho de Deus, quando ele está diante daquele que tem todo o poder, quando ele está diante daquele que é poderoso para transformar vidas, quando ele está diante daquele que é poderoso para transformar corações, quando ele está diante daquele que é poderoso para mudar histórias, para transformar maldição em bênção, para mudar a realidade de alguém. E o texto diz que coisas fantásticas acontecem. Ele vai se prostrar diante de Jesus. O demônio vai falar através dele a Jesus. E Jesus vai perguntar para ele: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E quando Jesus pergunta para ele qual é o seu nome, não é ele quem responde, porque ele não tinha controle sobre si mesmo.
Ele não responde porque quem controlava a sua vida, quem determinava o que ele fazia, quem determinava os lugares onde ele iria, quem determinava como ele se relacionava com as pessoas, quem determinava como ele se portava, não era ele, porque ele estava controlado por demônios. E eles respondem legião, porque eram muitos, diz o texto. Legião era um grupamento romano, dos soldados romanos, do exército romano, com aproximadamente 6.000 homens. Ou seja, naquele homem havia aproximadamente 6.000 demônios, o controlando. E o texto vai dizer que muitas vezes, quando os demônios se apoderavam dele, o deixavam violento, o levavam para lugares solitários, os levavam para o deserto, para fazer com que ele ficasse só. Ele não tinha controle sobre si. Mas o texto nos diz que Jesus pergunta o seu nome, porque Jesus queria saber com quem ele estava lidando, com quem ele estava tratando. Nós precisamos falar para ele quais são as nossas prisões. Nós precisamos falar para ele quais são as nossas cadeias, nós precisamos falar para ele o que é que nos aprisiona. O que é que tem o controle sobre mim? O que é que tem o controle sobre você? O que domina as nossas vidas? No caso daquele homem era uma legião demoníaca. Talvez no meu caso e no seu caso sejam outras coisas. E você sabe o que é que te domina. Você sabe quais são as suas cadeias. Você sabe o que é que tem o controle sobre você. O texto nos diz também que Jesus o libertou da sua escravidão. João 8,32. Alguém pode projetar, por favor? Vai nos dizer: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No momento em que aquele homem tem um encontro com Cristo, no momento em que ele tem um encontro com a verdade, ele é liberto. Porque o texto vai dizer que Jesus expulsa todos os demônios que tinham controle sobre ele. O texto vai dizer que Jesus manda que aqueles demônios saíssem daquele homem. Nós só somos libertos das nossas cadeias. Nós só somos libertos dos pecados que nos controlam. Nós só somos libertos das coisas que nos dominam. Nós só somos libertos daquelas mazelas que nos aprisionam, das cadeias que muitas vezes nos controlam. Quando nós temos um encontro com Jesus, irmão, o texto vai dizer que por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E assim como ele destruiu as obras do diabo na vida desse gadareno, daquele homem que era dominado por uma legião, ele também deseja nos libertar daquilo que nos aprisiona. Qual é a tua prisão, meu irmão? Talvez a tua prisão seja pornografia, talvez a tua prisão seja mentira, talvez aquilo que domina a sua vida seja o alcoolismo, como eu já falei, talvez seja a promiscuidade. Você não consegue não trair a sua esposa, você não consegue não trair o seu marido. Há tantas cadeias que muitas vezes aprisionam as pessoas, mas há um libertador. Há um que veio para nos trazer vida. Há um que veio para nos dar liberdade nele, meus irmãos. Nele é possível ser livre. Nele é possível ter as cadeias que nos dominam despedaçadas. Em Cristo Jesus é possível sermos livres. Talvez você seja alguém agressivo, ou alguém que não consegue controlar as suas palavras. Tem tantas coisas que podem nos dominar, mas a pior delas se chama pecado. O pecado que foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. O pecado que foi vencido por Ele lá, quando morreu, verteu o seu sangue na cruz, sangue que nos purifica de todo pecado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, meus irmãos. E Ele morreu para que nós tivéssemos vida nele. Amém? E o encontro com Jesus vai relatar que quando Jesus expulsa os demônios dele, esses demônios eles vão dizer para Jesus:
permita que nós entremos naqueles porcos que estão ali. E o texto vai dizer que Jesus, não vai dizer que Jesus enviou os demônios para lá, mas o texto vai dizer que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos. E quando eles entram naqueles porcos, eles caem desfiladeira abaixo e se afogam. O texto vai nos dizer. Mas o que é interessante em relação aos porcos é nós percebermos que para o diabo tanto faz, seres humanos ou porcos, porque o que ele quer é fazer com que nós e os porcos estejamos no mesmo nível. Para ele não faz diferença, o que ele quer é nos humilhar, o que ele quer nos destruir, o que ele quer é fazer com que nós tenhamos a imagem e semelhança de Deus que é em nós, desfigurada, destruída, desfeita. Lembra o que acontece com o filho pródigo quando ele se afasta da casa do pai? Aonde ele vai parar? O texto vai nos dizer, Lucas capítulo 15, verso de número 15 e 16. Pode projetar, por favor? Lucas 15 e 16. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Próximo. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você já imaginou essa condição? Um homem comendo com os porcos. Se você já viu o local onde os porcos ficam, só de pensar, você já deve ficar desesperado, porque é um local triste, é uma imagem triste só de imaginar, porque para ele não faz diferença, que ele quer nos igualar aos porcos, é fazer assim conosco também. Só que aquele homem, quando ele tem esse encontro com Cristo, Jesus pergunta para ele qual o nome. Jesus o liberta da sua escravidão, os porcos saem dele, e agora, quem o domina não são mais os demônios. Agora quem o domina não é mais aquela legião de muitos demônios. Quem tem o controle sobre a vida dele agora não são mais os demônios. Quem tem o controle sobre a vida dele agora se chama Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque houve transformação na vida daquele homem. E a partir desse momento ele pôde declarar, como diz o texto de Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Houve transformação, houve restauração à vida dele. Meus irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós nos encontramos com Cristo, é impossível a nossa vida permanecer da mesma forma. Quando esse encontro é real, quando esse encontro é verdadeiro, há transformação, há mudança em nós. Há mudança em nós. Pastor Afonso compartilhou semana passada uma frase do pastor Paul Washer, americano. Ele diz que, imagine você atravessando a rua e vem um caminhão daquele Scania gigantesco em alta velocidade e ele pega você ao meio. Vai haver mudança? Você vai permanecer da mesma forma? É impossível permanecer da mesma forma quando nós somos abatidos, quando nós somos, alcançados dessa forma por um caminhão em alta velocidade. Assim também é quando Jesus chega nas nossas vidas. Assim também é quando nós temos um encontro com Ele. Quando Ele chega, há transformação. Quando Ele chega, há mudança. E na vida desse homem não foi diferente. E nós podemos perceber quais são as evidências desse encontro, meus irmãos. Há evidências.
Aqueles que cuidavam dos porcos, o texto vai nos dizer que quando eles viram o que aconteceram, correram para a cidade e foram chamar as pessoas. No Evangelho de Mateus, o relato diz que toda a cidade saiu para ver. Toda a cidade foi até o local ver o que tinha acontecido com ele. E quando eles chegam ali, as evidências da mudança, as evidências da transformação são claras, perceptíveis, nítidas. Era impossível olhar para ele e não ver mudança. Era impossível olhar para ele e não ver transformação. E quando eles chegam, aquele homem que era dominado pelos demônios, aquele homem que vivia nu, aquele homem que vagava, gritando, se ferindo, se machucando, colocando medo nas pessoas, ele agora está assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, diz a palavra de Deus. E isso é lindo. Evidências da transformação, evidências claras de um encontro real, verdadeiro com Jesus de Nazaré, meus irmãos. Assentado aos pés de Jesus, 2 Coríntios 5,17 vai dizer que, e assim, aquele que está em Cristo, meu irmão, ou se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não dá para dizer que agora nós estamos em Cristo. Não dá para dizer que nós tivemos um encontro com Ele. Não dá para dizer que Ele nos alcançou, que Ele tocou nosso coração, que Ele chegou nas nossas vidas e permanecermos do mesmo jeito, permanecermos da mesma forma. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, porque é isso que o Evangelho faz em nós. É isso que o Evangelho faz quando Ele chega nas nossas vidas. Ele gera em nós mudança. Ele gera em nós transformação, e Ele vai resgatar em nós aquela imagem e semelhança que o diabo e o pecado tanto tentam destruir e tanto tentam tirar de nós, irmãos. Evangelho gera mudança, Evangelho gera transformação. Não dá para dizer que fomos alcançados pelo Evangelho, não dá para dizer que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus e continuarmos nas mesmas práticas. Não dá para dizermos que Jesus nos alcançou e continuarmos snobs como éramos. Não dá para dizermos que tivemos um encontro com Jesus e continuarmos desprezando as pessoas como desprezávamos. Não há como dizermos que tivemos um encontro com Jesus e continuarmos mentindo como mentíamos. Não há como dizer que tivemos um encontro com Jesus e continuarmos traindo como traíamos. Não há como dizer que tivemos um encontro com Jesus e continuarmos, meus irmãos, das mesmas práticas de outrora. Jesus traz mudança, Jesus traz transformação em nós, e com essa mudança e transformação Ele traz vida, porque aquele homem, mesmo estando vivo, vivia com os mortos. Você já pensou nisso? E muitas vezes nós estamos vivos, mas vivemos como os mortos, porque o pecado que nos domina gera em nós morte, meus irmãos. E só quem tem o poder de quebrar isso em nós e gerar transformação é Cristo Jesus, através do Evangelho. É necessário vermos as transformações geradas pelo Espírito Santo em nós. É necessário as pessoas que nos conheciam, que acompanham conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, olharem para nós após um possível encontro com Jesus, verem essas mudanças e essas transformações. Eu não estou dizendo que tem que ser algo instantâneo, é porque no caso daquele homem era um caso deplorável, e no caso dele, as mudanças foram instantâneas. Agora, tem que haver mudança, mesmo que elas sejam progressivas. O processo de santificação leva tempo, mas ele precisa acontecer, porque se Cristo está em nós, há de haver mudança. Há de haver novidade de vida, amém? Aleluia. E as evidências? Estar assentado aos pés de Jesus, irmãos, o tempo não me ajuda. Vou correr um pouquinho. Estar assentado aos pés de Jesus nos diz que agora, quem tem a autoridade, quem tem o senhorio, quem tem o domínio sobre a vida dele, não são mais os demônios. Agora, os demônios não fazem mais com ele o que querem.
agora não o levam para onde querem. Agora, quem o domina, quem é o seu Senhor, quem é aquele que o conduz, quem é aquele que diz aonde ele irá, o que ele vai fazer, é Cristo Jesus. Porque agora ele é o seu Senhor. O Senhor da vida dele agora, aquele que tem o domínio, se chama Jesus. Meus irmãos, agora quem tem o domínio sobre a sua vida, não é mais quem tinha. Agora quem tem o domínio sobre a minha e a sua vida, não são mais os pecados que cometíamos outrora. Agora quem tem o domínio sobre nós, não são mais as velhas práticas. Agora quem tem o domínio sobre nós, não são mais os nossos desejos carnais. Agora quem tem o domínio sobre nós, agora quem decide se vamos ou não vamos, se falaremos ou não falaremos, não somos nós mais. Agora, quem tem o domínio sobre nós é Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Antes os demônios o guiavam, agora quem vai guiá-lo é Jesus, porque o texto bíblico vai nos dizer que se somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo seu Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito que habita neles. Nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Amém? Vamos correr. A outra evidência é que ele estava agora vestido. A sua vergonha não estava mais exposta. Alessandro estava falando aqui sobre justificação. Ele tinha a sua vergonha, a sua nudez exposta. Agora, Jesus vem e o veste e tira dele a sua vergonha. Tira dele aquilo que o diabo fazia com ele, irmãos. Você já imaginou isso? É porque o texto não vai relatar assim, mais detalhes, mas você já imaginou aquele homem ali, enquanto as pessoas correm para chamar a multidão na cidade, Jesus com ele agora dizendo assim, agora me diz qual é o seu nome verdadeiro, porque agora a legião não fala mais por você. Como é seu nome, filho? Levanta, traz roupa para ele, veste ele, porque agora ele não vai mais ser envergonhado. Veste ele, porque agora o diabo não tem mais controle sobre ele. Veste ele, porque agora não tem mais nudez. Veste ele, porque agora o pecado dele não está mais exposto. Veste, porque agora quem domina ele sou eu. Senta aqui, filho. Fica aqui comigo, você está com fome. Você já parou para pensar? Cuida das feridas dele, porque ele se feria. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, quando Jesus chega, ele cuida de nós. O texto de Romanos 3:24, projeta para mim, por favor, vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para que a nossa vergonha não fosse exposta, a dele foi exposta na cruz, meus irmãos. Para que a nossa nudez não fosse exposta como a do gadareno, a dele foi exposta quando ele morre na cruz por nós. Ele se fez vergonha por mim e por você. Ele morreu para que nós não morrêssemos. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele levou sobre si todo o peso do pecado para que nós não fôssemos mais dominados por ele. Ele morreu para nos dar vida. E ele gera em nós mudança e transformação. A outra evidência é que ele estava em perfeito juízo agora, aquele homem que era incontrolável, que se feria, que gritava por todos os cantos, agora estava sentado ali, meus irmãos, com a mente bonitinha, calmo, tranquilo, sereno, com o seu juízo perfeito. Romanos 12:2 vai nos dizer, 12:2. Romanos 12:2. Transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O texto vai nos dizer, metanoia. Quando Jesus chega, a sua mente é transformada. Quando Jesus chega, a transformação em nós.
a nossa mente, as nossas ideias mudam, os nossos preconceitos, Jesus vai gerar em nós transformação na nossa mente. Evidências da transformação, evidências do encontro com Cristo. E eu caminho para o final, queria chamar o Ministério de Louvor para acelerarmos, porque a hora já deu. Depois que isso acontece, depois que as pessoas chegam até lá e elas conseguem visualizar a transformação que aquele homem teve, as evidências do encontro com Cristo, acontece algo que é uma das coisas mais tristes relatadas na Bíblia Sagrada. Quando aquelas pessoas chegam, irmãos, elas vão ver que aquele homem está totalmente mudado, totalmente transformado. Ele agora é uma nova criatura. Só que o texto vai nos dizer que eles sentiram medo. Eles temeram. Talvez porque os porcos haviam se perdido. Talvez porque não tivessem ainda visto ou se deparado com tamanho poder, com alguém com tamanha autoridade. E o texto vai dizer, Marcos relata que eles imploraram. Você já implorou por alguma coisa? Você já pediu por alguma coisa? Com toda a força, com toda a vontade que você tem? Foi o que eles fizeram. Mas eles fizeram isso para que Jesus fosse embora. E eles imploraram, eles gritaram, eles falaram, vai embora, por favor. Não fique aqui. Porque eles temeram. Eles ficaram com medo da presença de Jesus ali, talvez porque se Jesus permanecesse, eles precisariam abrir mão de algumas coisas, eles precisariam perder coisas. E eles mandam Jesus embora, meus irmãos. Quais são os seus porcos? O que faz com que você e eu, muitas vezes, mandemos Jesus embora por conta dos porcos que talvez nós perderemos. Perder algumas coisas diante de ganhar aquele que é o Filho de Deus. Abrir mão de algumas coisas diante de receber em nosso coração aquele que tem poder para gerar em nós vida, não é nada, irmãos. Não é nada. Portanto, pense, analise quais são os seus porcos e por quais motivos você talvez, mesmo diante da realidade de ver Jesus mudando a vida de pessoas, mesmo diante da realidade de ver Jesus transformando aqueles que são próximos de você, você abre mão e implora para que o Filho de Deus vá embora. Implora para que aquele que pode gerar vida e transformação, aquele que pode mudar a sua família, mudar a sua história, vá embora da sua vida. Há uma frase do C.S. Lewis que eu tive que anotar. Ele diz que Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. E ele continua dizendo que Deus é a coisa que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. É a coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Será que você tem fugido de Jesus? Há uma graça nesse lugar, querendo alcançar o teu coração, e será que você tem resistido? Será que você tem fugido de ser tocado e transformado por esse Jesus? Não resista, porque nessa manhã Ele está bradando no teu coração, da mesma forma que Ele estava lá no retiro de carnaval dos jovens, e Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. E Ele talvez esteja gritando: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer teu coração. Ele quer teu coração, Ele quer a tua vida rendida,
assentado aos seus pés, entregue a essa graça que o levou a morrer por você de forma voluntária, meu irmão. Nós não pedimos, nós não clamamos, mas Ele simplesmente se entregou por nós na cruz do Calvário, para nos gerar transformação. Mas algo lindo nesse texto, porque as pessoas clamam e imploram para que Ele fosse embora, mas aquele que teve um encontro com Ele, Ele clama ao contrário. Enquanto a cidade clamava e pedia para Jesus ir embora, Ele clamava e pedia para ir com Jesus. Posso ir contigo, Jesus? Posso te seguir? Posso estar com você? Posso acompanhá-lo? Que o desejo do teu coração essa manhã seja esse. Que o desejo do teu coração diante daquele que é o amor, que o seu desejo seja segui-lo, que o seu desejo seja acompanhá-lo. Porque independente da condição que você está, mais deplorável que seja, independente das cadeias que estejam te aprisionando, Ele tem poder para mudar as circunstâncias, Ele tem poder para quebrar as cadeias. Independente do pecado que te domina, Ele tem poder para gerar libertação e gerar em você transformação. Porém, quando há transformação em nós, nós gritamos e desejamos como esse homem gritava e desejava, segui-lo, estar com Ele, acompanhá-lo. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer que a resposta ao pedido de Jesus, ao pedido dele, desse homem, não foi positiva. A resposta que Jesus dá a ele é não. Você não vai vir comigo. Porque talvez para ele fosse confortável. Talvez ele tivesse medo do julgamento. Talvez ele tivesse medo de como as pessoas iriam olhar para ele. Talvez ele tivesse medo de como as pessoas iriam tratá-lo. Talvez ele tivesse medo das pessoas que ele havia ferido enquanto ele era dominado pelo diabo. Talvez ele tivesse medo de como as pessoas olhariam para ele e o receberiam depois de tantas coisas que ele provavelmente havia feito quando ainda estava sob o domínio dos demônios, irmãos. Porque ele provavelmente, filho, se ele se feria, imagina o que ele fazia com as pessoas. Ele provavelmente havia ferido seus amigos, ele havia machucado os seus familiares. Por isso ele estava isolado, por isso ele estava separado, por isso ele estava distante do convívio social, longe da sua família. E a resposta que Jesus dá para ele: você não vai vir comigo. Volta para casa. Volta para casa e conta para os teus tudo aquilo que Deus fez por você. Aleluias! Volta para casa e conta as maravilhas que Deus fez por você. O lugar mais difícil de se testemunhar de Cristo e de evidenciar transformação é no lar. É diante daqueles que convivem contigo porque conhecem quem você é. Minha esposa está ali, ela convive comigo e ela sabe quem eu sou. Se eu estiver falando aqui e aquilo que eu estiver falando não for condizente com a minha vida, a primeira a me condenar será minha esposa, porque ela me conhece. Só que, meus irmãos, quando há transformação verdadeira, quando há um encontro real, genuíno com Jesus de Nazaré, aqueles que convivem contigo, eles vão evidenciar as mudanças e as transformações geradas pelo Evangelho na tua vida. E Jesus encoraja aquele homem a voltar, volta para a tua casa. E agora essa vida que te alcançou, agora essa graça que te alcançou, precisa alcançar os teus. E ele vai se tornar o primeiro missionário em terras gentias. Volta, cara. Volta para a tua casa. Volta para os teus amigos.
e compartilha das maravilhas que Deus tem feito por você. Compartilha das maravilhas que o Evangelho fez no teu coração. As transformações geradas, as mudanças, a vida que agora há, a vergonha que não existe mais, o domínio que não existe mais sobre você, mas agora a liberdade em Cristo Jesus. Não se envergonhe. Eu não pedi para eles colocarem, mas Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê, meus irmãos. Não tenha vergonha de compartilhar do Evangelho, não tenha vergonha de compartilhar aquilo que Deus fez e tem feito por você. Amém? Que essa graça que nos alcançou possa alcançar outras vidas. E para nós encerrarmos, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, ministrando, eu vou fazer 2 convites essa manhã e você pode vir para cá. Coloque-se de pé para nós cantarmos, para nós louvarmos ao Senhor.